Olá, graça e paz. Nesse pequeno vídeo nós vamos trabalhar num paralelismo paulino muito interessante e gostaria de trazer, compartilhar isso com os amigos, com os irmãos. E para iniciar nós vamos ler aqui apenas um versículo de uma das epístolas paulinas, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então nós vemos um paralelismo que Paulo faz aqui entre Adão e Cristo. O primeiro foi feito, nós vemos aqui, alma vivente. Alma vivente é uma ideia de passividade. É alma vivente porque recebeu o fôlego de vida. Adão não teve um crescimento, ele já nasceu adulto. Ele já foi feito adulto. Então, alma vivente porque ele recebeu, é um receptáculo, há uma ideia de passividade. E ele fala de Cristo o seguinte: um espírito vivificante, não é um receptáculo, é um doador de vida. Então há algo interessante aqui nesse paralelismo. Mas o que eu quero trazer não é só isso. É algo muito interessante aqui, porque eu quero trabalhar nesse paralelismo com alguns atributos de Deus. Na verdade, Deus tem infinitos atributos. E a invisibilidade, o amor, a eternidade, uma série de atributos. Mas tem três atributos que são muito pregados. Não são só esses três. São três que ficaram em evidência num conceito triádico aqui de atributos e predicados de Deus, dentro da essência de Deus. Se é que eu posso afirmar assim. Que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Gostaria de esclarecer que esse prefixo omnis, significa tudo ou todos. Então, quando eu digo onisciência, estamos falando da ciência total, do conhecimento total que Deus tem de todas as coisas. Onipresença é como se fosse um princípio aqui da ubiquidade, é que ele está presente em todos os lugares. E a onipotência é que ele tem todo o poder, ninguém supera o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então nós vamos trazer aqui algo interessante. O que Adão fez na transgressão, quando quebra todos os preceitos do Senhor Deus, Adão não foi apenas o fato de comer o fruto de uma árvore proibida. Não, eu quero ir um passo mais além do que o fato de ter degustado uma fruta de uma árvore proibida. Nós vemos lá, plantado no Jardim do Éden, várias árvores sem nomes ali, são várias árvores, uma árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Então, o que Adão fez? Ele transgride, ele peca contra esses três atributos de Deus. Como que ele peca contra os atributos de Deus? Vamos trabalhar aqui com a onisciência. Deus tendo ciência de todas as coisas. Havia uma árvore da ciência. Olha, começamos a falar aqui sobre a onisciência. Havia uma árvore da ciência, do bem e do mal. E Deus diz para ele: Adão, é como se ele dissesse: eu tenho toda a ciência, eu sou onisciente. Você não pode comer desse fruto, dessa árvore. O que Adão faz? Não se faça a tua vontade, vai fazer a minha. Eu quero comer, eu vou comer. Então ele peca porque ele diz o seguinte: não, eu quero ter o conhecimento que o Senhor tem também. É como se ele dissesse isso. Então ele transgride ali e peca contra a onisciência de Deus. Aí está o primeiro pecado contra a onisciência de Deus. E agora vamos trabalhar com a onipresença. Ele peca contra a onipresença de Deus também. Por quê? Porque quando ele transgride, o que ele faz? Ele esconde atrás da árvore, do madeiro. Ele se coloca atrás de uma árvore, portanto atrás de um madeiro. Ele se esconde pensando o seguinte: não, Deus não vai me ver aqui, ele não está em todos os lugares. Então ele atenta contra a onipresença. Se Deus tem a onipresença, está em todos os lugares e pode estar presente em todos os lugares, porque ele está fora do tempo e do espaço, porque ele criou o tempo e o espaço, então ele não pode estar dentro daquilo que ele mesmo criou, ele está fora do tempo e do espaço, por isso é eterno. Então veja só, o que Adão faz? Adão se esconde atrás da árvore como se dissesse o seguinte: não, o senhor não vai nos encontrar aqui. Então ele questiona a onipresença de Deus. Foi o que Adão fez.
quando ele transgride lá no Gênesis, contra a onisciência, que nós estávamos começando a falar, nós vemos lá, eu anotei aqui, Gênesis 2,17, que Deus comanda, você não pode comer dessa árvore. Mas em Gênesis 3,6, ele tem esse efeito, né, de ele transgredir. Agora vamos trabalhar com a onipresença, que nós começamos a falar também. Lá em Gênesis 3,8, o que Adão faz? Ele se esconde atrás das árvores, como se estivesse questionando a onipresença de Deus. E vamos agora trabalhar com a questão da onipotência. Adão também transgride a onipotência de Deus. Por quê? Porque quando ele peca, o que nós vemos isso em Gênesis 3:7. Quando ele peca, o que ele faz? Diz a Bíblia o seguinte: cozeram para si folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então Adão vai e confecciona para ele, para a esposa dele, folhas de figueira, como se ele dissesse o seguinte: olha, eu pequei, tudo certo, tudo bem, mas eu resolvo o meu problema, eu tenho o poder de resolver meu problema. Não é o Senhor que é o Todo-Poderoso, eu tenho o poder de resolver meu problema. É como se ele dissesse: eu posso me salvar pelas minhas obras, eu posso fazer boas obras e posso me salvar. Porque a salvação, eu entendo que a salvação está no antropocentrismo. Eu faço parte desse pacote também. Eu posso confeccionar aventais, fruto da terra, porque é isso que Adão fez, e posso trabalhar aqui e eu resolvo o meu problema. Então não é o Senhor que é o onipotente, eu também tenho o meu poder de resolver o problema. Então Adão aqui, ele peca contra a onisciência de Deus, ele peca contra a onipresença de Deus e contra ele peca contra, refazendo aqui, onisciência, onipresença e a onipotência. Mas veja bem, isso nós estamos falando de Adão. Então vamos dar um salto na história e vamos lá em Cristo, lá no espaço neotestamentário. Saímos da origem, saímos do início do acervo veterotestamentário e vamos dar um salto gigantesco e vamos parar nas terras do Novo Testamento, com Cristo. O que Cristo faz? Cristo, então, com relação a esses três atributos, Cristo restaura no ser humano, ele restaura esses três atributos divinos. Como que ele restaura esses três atributos divinos? Nós vamos ler lá em Marcos 26:39 ou em Lucas 22:42, eu anotei aqui, quando ele diz o seguinte: Pai, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade. Então, o que Jesus faz? Restaura a onisciência de Deus. Enquanto Adão falou assim: não faça a tua vontade não, Deus, faça a minha vontade, eu quero comer e vou comer. O que Cristo faz? Cristo, ele, como se ele dissesse: Pai, eu tenho ciência, né? Eu sei que eu vim para isso. Se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele demonstra com essa frase que a ciência estava com o Pai. Então ele fala o seguinte: mas não se faça a minha vontade. Adão queria fazer a vontade dele, mas eu não. Não se faça a minha vontade, faça a tua vontade. Então ele restaura ali a questão, o predicativo da onisciência do Pai. E interessante, aí ele parte para restaurar também a onipresença do Pai. Enquanto Adão escondeu atrás da árvore, do madeiro, vamos colocar assim que a árvore produz a madeira, quando Adão se escondeu atrás da árvore, achando que Deus não ia achá-lo, o que Cristo fez? Se colocou à frente do madeiro, abriu os braços, se deixou prender, né? Se deixou prender ali, porque ele estava dizendo o seguinte, e ele disse, uma das 7 frases pronunciadas por Cristo na crucificação, ele pronuncia 7 frases enquanto estava na crucificação, uma delas foi o seguinte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabachthani, o que significa? Deus meu, por que me desamparaste? Então ele se coloca à frente do madeiro e diz o seguinte: meu Deus, a tua presença, tu és onipresente, tu podes, a tua presença está aqui também. Mas por que tu me desamparaste? Porque eu sei que tu estás aqui, mas por que tu me desamparaste? Ele estava querendo dizer para Deus que ele sabia da onipresença de Deus. E ele questiona por que me desamparaste. E o pai não poderia olhar para o filho porque na
na excelsa e na plena santidade de Deus, ele não poderia ver no seu filho todos os pecados passados, presentes e futuros da humanidade carregando sobre o seu filho. Então, presume-se um virar de costas assim, né? Então, Cristo questiona, mas ele restabelece ali a onipresença de Deus, porque ele se coloca à frente do madeiro, abre os braços e se coloca na presença do Pai, né? Então ele restaura ali essa qualidade, essa essência, esse atributo. E ele restaura também a onipotência do Pai para o ser humano, quando na última frase pronunciada no Calvário, ele diz o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, tu és todo-poderoso, então eu me esvazio do meu poder. Eu tenho poder, né, como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu ressuscitei Lázaro, eu produzi milagres e tal, mas eu me esvazio de mim, pego o meu espírito poderoso e lanço como homem, e lanço diante de ti, restaurando o quê? O poder, o todo-poderoso. Ele restaura aqui, então, todo esse atributo de Deus, ele restaura isso que Adão tinha pecado, então ele restabelece no ser humano essa onipotência de Deus. Isso é muito interessante. Uma das frases, talvez a penúltima frase que ele tenha dito ali, ele diz o seguinte: Pai, está tudo consumado. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, restabeleci agora naquilo que Adão pecou e transgrediu, essa trilogia de atributos divinos, agora eu estou restabelecendo. E por isso Cristo nos dá um caminho, um único caminho para termos acesso ao Pai através de sua morte, de sua ressurreição, do seu sacrifício, do pacto sacrificial salvífico em Cristo Jesus. Então agora nós temos não mais aquela situação de Adão com a expulsão do Éden, mas agora com a esperança de um restabelecimento do Éden, na verdade, um restabelecimento da Jerusalém, que nós vamos ver em Apocalipse, né? Então agora nós temos a esperança de que daquela árvore, a terceira árvore lá, a árvore da vida, agora nós temos essa esperança da nova Jerusalém, nós temos a esperança de participar e comer do fruto, não mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas agora da árvore da vida, que de resto é essa esperança da igreja invisível, não estou dizendo de organização religiosa, a igreja fiel do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, pense nisso, graça e paz da parte de Deus.